Minhas saudações à ilustre presidenta, assim como aos membros e demais parlamentares que aqui estão. É uma alegria, mais uma vez, retornar a esta casa. E, senhora presidente, é claro que, como defensor do princípio da legalidade, vou me manter fiel àquilo que a Constituição determina, no artigo 50, aquilo que o artigo 256 do Regimento Interno e a questão de ordem número 18/2023, questão de ordem decidida pelo presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira, se referindo tanto à convocação como convite de ministro de Estado, diz que eu só posso estar aqui para prestar informações inerentes às minhas atribuições e as comissões terão de observar os limites de suas competências regimentalmente definidas. Então, é claro que eu vou apenas tratar dos temas que foram objeto do gentil convite dessa comissão. E claro, espero, como a senhora mencionou, que haja o atendimento, como foi na vez pretérita, ao regimento, sobretudo no que se refere ao chamado decoro, inerente ao bom debate parlamentar. Então, assim procedendo, senhora presidenta, eu vou me referir especificamente aos requerimentos, um a um, e respondê-los. E, em seguida, claro que estou à disposição para questionamentos sobre os requerimentos. O primeiro requerimento que foi a mim endereçado trata sobre a apuração de práticas abusivas das Big Techs. E, entre parênteses, está especialmente Google. E eu trago o esclarecimento que, em relação a esta empresa, foi instaurado um processo administrativo da Secretaria Nacional do Consumidor, com base na Lei 8.078, de 90, e essa lei dispõe quanto à proibição da chamada publicidade enganosa ou publicidade cifrada. Não é verdadeiro que houve uma determinação para que a empresa Google retirasse conteúdos do ar. Na verdade, a determinação constante de medida cautelar é que a determinação contida em medida cautelar, em processo administrativo ainda em tramitação, foi no sentido de que a empresa Google indicasse que se tratava de propaganda, porque isso, as senhoras e os senhores sabem, que quando os senhores leem uma publicidade, por exemplo, no Twitter, vem lá assinalado, conteúdo patrocinado. Isso é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, que, infelizmente, a empresa Google não estava cumprindo. Informo a essa comissão que a medida cautelar, exarada pela Secretaria Nacional do Consumidor, foi plenamente atendida pela empresa Google, ou seja, eles cumpriram a determinação do Ministério da Justiça, e, com isso, o processo ainda tramita com o contraditório e a ampla defesa, mas não há nenhuma dúvida quanto à competência do Ministério da Justiça para tratar desta temática. Esse o primeiro requerimento. O segundo requerimento trata sobre supostos cortes orçamentários para 2024. Eu lembro que o orçamento de 2024 ainda não foi votado e, portanto, não é possível aquilatar se haverá ou não redução em relação a um item fundamental, que são as emendas parlamentares. As senhoras e os senhores ainda não apresentaram emendas parlamentares. Então, é claro que, após a apresentação das emendas parlamentares, é que será possível dispor sobre redução ou não da proposta orçamentária de 2024, que será votada por este Congresso Nacional. Ora, o que nós fizemos, então? Como não há ainda o prazo de emendas ao orçamento de 2024, nós fizemos uma comparação sem levar em conta as emendas parlamentares. E aí, o que nós temos? Não há redução. É falso que haja redução. Eu vou ler os números apenas para demonstrar que esse suposto corte inexiste. Especificamente em relação à segurança pública,
O orçamento de 2022, no governo pretérito, expurgando as emendas parlamentares, foi da ordem de 4.391 bilhões de reais. Em 2023, já no nosso governo, esse orçamento é de 5.170. E a proposta orçamentária que nós elaboramos é exatamente nesse valor, 5.170 mil reais, ou seja, não há redução, pelo contrário. Se nós compararmos em relação ao ano de 2022, do governo passado, há um incremento de 17% nos recursos da segurança pública. Na Polícia Rodoviária Federal, o orçamento era de 855 milhões e, nesse ano, passou para 937. E, para o próximo ano, 937. Polícia Federal, no governo passado, 1.320 milhões. Esse ano, 1.609 milhões. Proposta orçamentária para 2024, 1.609 milhões. Então, realmente, eu não sei, eu imagino, eu tentei entender o que o autor do requerimento havia desejado dizer. Aparentemente, ele comparou ações que compõem um conjunto de dotações orçamentárias. E, claro, que há variação entre as ações. O que você pode aquilatar e deve aquilatar para aferir se há redução é o conjunto daquela função do orçamento. E, portanto, respondendo ao segundo requerimento, na proposta orçamentária de 2024, elaborada pelo nosso Ministério, não há, em absoluto, redução de 700 milhões de reais, que eu não sei de onde tiraram esse número, e espero que, inclusive, senhora presidenta, quando houver as emendas, e já que essa casa tem revelado tanta preocupação com a segurança pública, ao ponto de eu ter dezenas de requerimentos, é claro que desejo e convido e peço aos senhores parlamentares e às senhoras parlamentares que façam emendas ao orçamento que permita até ampliar essa proposta orçamentária, mas afirmando em absoluto que não há essa redução que o requerimento afirma. Em terceiro lugar, e já caminho para a conclusão, porque adstrito à Constituição, ao regimento e à questão de ordem do presidente Lira, respondo exclusivamente os requerimentos, há um requerimento sobre imagens do GSI. Evidentemente, eu não posso responder um requerimento sobre outro ministério, porque isso seria inconstitucional. Isso violaria o regimento. O GSI, como todas as senhoras e senhores sabem, não é vinculado ao Ministério da Justiça, assim como não é vinculado à Polícia Legislativa, da Câmara, do Senado, assim como não é vinculado à Polícia do Supremo Tribunal Federal. Então, há aqui uma longa digressão sobre o GSI, sobre câmeras do GSI, e, obviamente, isso é impossível de ser respondido. Há um outro requerimento sobre as câmeras, aí sim, do Ministério da Justiça. Esse assunto já foi exaustivamente debatido na CPI, que houve, mista, já foi debatida no Poder Judiciário, alguns parlamentares entraram com mandado de segurança no STJ, a liminar foi negada, ou seja, o Poder Judiciário confirmou o nosso procedimento, e deriva da compreensão de como funciona o contrato, inclusive do Senado, da Câmara, do GDF, do Supremo. Não há guarda eterna de imagens. Por quê? Porque seria impossível. As câmeras do Ministério da Justiça obedecem a dois tipos de tecnologia. Há câmeras que gravam o tempo inteiro, que são as câmeras externas, e há câmeras que só gravam de acordo com o movimento nos corredores. O 8 de janeiro foi domingo. E não havia ninguém no Ministério da Justiça. Não havia lá infiltrados, conspiradores, nada desse tipo. E, portanto, em razão da tecnologia, a imensa maioria das câmeras sequer foram acionadas. Após o 8 de janeiro, a Polícia Federal foi lá e recolheu as imagens relevantes para o inquérito policial. E quem fez esse juízo? Foi o ministro? Não. Foi um funcionário do Ministério da Justiça? Não. Foi um delegado da Polícia Federal, independente, cujo nome eu sequer sei,
que recolheu essas imagens e levou ao inquérito policial. Ora, portanto, quando, 8 meses depois, nós recebemos o requerimento e essas imagens estavam em um inquérito policial, em razão do artigo 20 do Código de Processo Penal, eu não poderia entregar essas imagens sem a autorização da autoridade que preside o inquérito, que não sou eu. O relator do inquérito é que preside o inquérito à luz do Código de Processo Penal. E nós fizemos exatamente isso. Nos dirigimos ao relator, o relator autorizou, e aí o delegado que preside o inquérito entregou todas as imagens à CPI, onde elas se encontram até hoje. Menos, obviamente, as imagens das câmeras que não foram acionadas, porque a tecnologia exige movimento para que elas sejam acionadas, e aquelas que a Polícia Federal considerou descartáveis porque não tinham movimento, não tinha ninguém. E todas as câmeras externas, da frente, do lado direito, do lado esquerdo, do fundo do Ministério, todas foram entregues à CPI. Câmeras da entrada do prédio foram entregues à CPI. São centenas de horas de gravação. Não sei exatamente o exame que foi feito. Alguns parlamentares se insurgiram contra isso, impetraram o mandado de segurança no STJ, o que, obviamente, é legítimo, e a liminar foi negada. Então, o Poder Judiciário confirmou a justeza e a legalidade do procedimento administrativo que nós adotamos. Finalmente, o último requerimento versa sobre interferência na Polícia Federal. Não houve exatamente a apresentação de fatos que ensejassem essa suposta análise de interferência. O que houve? 2 frases. E aí nós entramos mais no terreno da interpretação de texto do que na questão jurídica. Na posse do nosso colega parlamentar André Fufuca, eu cheguei até ele e tratei de um projeto que há e foi assinado em comum do Ministério da Justiça com o Ministério do Esporte sobre segurança nos estádios. Esse projeto foi assinado recentemente pelo presidente da CBF, com o ministro André Fufuca e por mim mesmo. E aí eu falei ao deputado André Fufuca e disse: deputado, nós temos uma parceria a fazer. E ele perguntou qual, eu expliquei. Aí eu disse a seguinte frase: eu tenho a polícia, você tem o dinheiro. Aí é mais no terreno da interpretação de texto. É claro que eu não sou eu, pessoa física. É claro que eu me refiro ao Ministério, obviamente. Assim como quando um parlamentar fala o meu mandato, ele não está dizendo que é proprietário do mandato. Assim, quando um professor diz assim, a minha cadeira na universidade, ele não está dizendo que ele é proprietário da cadeira. Ele está dizendo que ele exerce aquela função. E, obviamente, foi esse o sentido. E o acordo é legítimo, e o acordo é bom para o país. O acordo foi assinado e o acordo está sendo implementado. Portanto, não há, em relação a isso, qualquer interferência. E, finalmente, em relação a esse requerimento, a segunda frase é assim, entre aspas, essa Polícia Federal hoje está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. De novo, nós estamos no terreno da interpretação de texto. O que está dito aqui, prezados colegas parlamentares, é que é a sua causa significa dizer que é a mesma causa sua. Apenas o que eu disse é que a causa do Brasil é a causa do presidente Lula, é a causa da Polícia Federal. E estranho seria se não fosse assim. Estranho seria se o presidente da República não zelasse pela causa do Brasil. E estranho seria se a Polícia Federal não cuidasse da causa do Brasil. É isso que está dito aqui. E, obviamente, não é possível, por uma frase mal interpretada, deduzir que há interferência. Há uma notícia de que eu mandei à Polícia Federal, está dito no requerimento,
uma decisão do ministro Toffoli sobre irregularidades que, sob a ótica dele, foram perpetradas numa cooperação jurídica internacional. De fato, eu o fiz, mas o fiz não foi por interferência na Polícia Federal. Eu o fiz porque o ministro Toffoli determinou. Ou seja, nós cumprimos a ordem judicial. Estranho ocorreria se eu não cumprisse a ordem judicial. E há, em conclusão, a notícia que eu acionei a Polícia Federal para investigar um jornalista, que no caso é o senhor Alexandre Garcia. Esse caso é o mais simples de todos, porque quem reconheceu que a informação era falsa foi o próprio Alexandre Garcia, que se retratou da sua afirmação de que a inundação no Rio Grande do Sul derivava de barragens do PT. Ele disse isso. A AGU acionou e ele leu no ar uma retratação reconhecendo que havia faltado com a verdade. Então, evidentemente, diante deste caso, é claro que não é um ato indevido meu, na medida em que o próprio cidadão, o jornalista, por quem eu tenho respeito, reconheceu que, abre aspas, o jornalista dizendo: a operação das 3 usinas hidrelétricas do Rio Grande do Sul, citadas pelo comentarista Alexandre Garcia, não contribuíram ou agravaram a tragédia que atingiu a região serrana e do Vale do Rio Taquari. As represas em questão foram instaladas após concessão regular pela União, resultante de licitação conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica no ano 2000. Quem era presidente da República no ano 2000 era o querido, respeitável e venerável Fernando Henrique Cardoso. Então, o Alexandre Garcia reconhece que faltou com a verdade e se retratou. Então, realmente, não houve qualquer irregularidade em relação a esse procedimento. Então, senhora presidenta, esses são os requerimentos objeto da pauta desse convite, e, em relação a esses requerimentos, eu estou à disposição para prestar os esclarecimentos.